Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, congregados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero convidar todos os nossos irmãos, nesse momento, quarta-feira, nosso culto de oração e doutrina. E eu quero mesmo, aí você está na sua casa, curvar a sua cabeça e vamos orar nesta noite, em nome de Jesus. Ó Deus soberano e eterno, queremos agradecer a Deus, ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado a Deus. Essa é a nossa palavra de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, como disse o salmista Davi. Até aqui o Senhor tem nos dado tudo aquilo que nós estamos necessitando. Ó Deus, meu pedido ao Pai que o Senhor continue nos abençoando como família, abençoando todas as famílias da igreja, todas as famílias da nossa Paraíba, do nosso Brasil. Ó Deus, abençoando, Senhor, toda a nação, ó Deus, que passa por essa situação tão difícil, tão complicada, esse confinamento que nós estamos convivendo com ele, que o Senhor nos dê plenas condições para suportar, ó Deus, essas dificuldades, ó Deus. Continua, Pai, nos abençoando, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E eu quero convidar você a louvar ao Senhor comigo nesta noite, aí onde você está em sua casa. Eu quero que você louve a Deus comigo com esse hino do cantor cristão Rudy Cruz. E você pode estar louvando sim ao Senhor aí na sua casa comigo. Pode abrir sim a sua boca e glorificar ao Senhor, fechar os seus olhos e entrar na presença do Senhor, louvando a Deus com esse cântico juntamente comigo. Vamos lá. Levarei eu também
já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Cante comigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Cante comigo. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar, sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Cante comigo. E eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar, e por uma coroa trocar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos continuar com o nosso culto de oração e doutrina. Nós vamos fazer mais uma oração para fazermos um estudo sistemático, e eu quero convidar a você já para abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos fazer um estudo sistemático, um estudo bíblico para a nossa edificação, para o nosso crescimento. E nós vamos ler a palavra a partir do capítulo 6, aliás, o capítulo 6, os versos a partir do 10 ao 18. Então, abra sua Bíblia calmamente, pegue sua Bíblia, abra, fique com ela aberta, para que a gente possa fazer esse estudo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado, sobretudo nesse momento que nós estamos passando, essas dificuldades que ainda nós estamos em processo de adaptação. Não tem sido fácil, irmãos, eu confesso, nem para mim nem para você, passarmos esses dias em casa, momentos para reflexão, momento para termos mais comunhão com Deus, com os nossos familiares, com os nossos filhos, as nossas esposas, com os pais. Então, enfim, que Deus possa continuar nos abençoando nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Não é só você aí na sua casa, mas você tem que pensar que somos todos nós que estamos passando
por essa dificuldade. Então vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo nos traga a revelação de sua palavra para o nosso crescimento, o nosso conhecimento e a nossa edificação nesta noite. Curve a sua cabeça aí onde você está, porque nós estamos fazendo culto ao Senhor. Nós somos igreja. Você é a igreja do Senhor. Eu sou igreja do Senhor. Não é verdade? Então nós não estamos no templo, não é? Mas somos igrejas e podemos, aonde estamos, adorar o Senhor, não é? E, sobretudo, estudar a sua palavra. Então, oremos mais uma vez nesta noite. Curve a sua cabeça e ore. Peça ao Senhor, conte ao Senhor aquilo que você está sentindo. Diga ao Senhor aquilo que você está precisando, porque Ele suprirá com certeza todos os desejos do seu coração. Então façamos essa oração. Pai, querido e amado, mais uma vez entramos, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, para Te pedir, ó Pai, por esse estudo que vamos fazer nesta noite de quarta-feira, neste culto de oração e doutrina, que o Seu Santo Espírito traga a revelação da Sua palavra para os nossos corações, para o nosso entendimento, conhecimento, para que aumentemos a nossa fé em Ti, ó Deus. Nos ajuda a passarmos esses dias, ó Deus, tão difíceis. Nos ajuda, Senhor, nos dar o suporte e cremos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, ó Deus, nos abençoe nesta noite de quarta-feira. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, irmãos, abra sua Bíblia, que nós vamos fazer um estudo sistemático da palavra de Deus e precisamos ler a palavra. Então, que você esteja com a sua Bíblia aberta na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, e os versos, a partir do verso 10. E nós vamos começar o estudo e vamos ler cada versículo a partir do 10 e comentá-los. Ok? Então esse é o estudo bíblico. Lermos os versículos e fazermos os comentários sobre eles, para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, para a nossa edificação. Então, irmãos, para dar uma introdução, para que assim facilite o nosso conhecimento, não é, dessa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, e sobretudo esse capítulo que nós estamos em referência, que é o 6, a partir do 10, vamos até o 18. E nessa carta de Paulo aos Efésios, a Bíblia, irmãos, nos conduz a termos posturas, vejam só, e passos que nos levarão à vitória contra todo o mal. Então é isso que nós aprendemos nessa carta. Contra as circunstâncias, contra as crises e contra as lutas espirituais, que é o foco exatamente dessa carta. Por isso é que eu estou lhe convidando para que você esteja com a sua Bíblia aberta, não é? Para lermos os versículos e comentá-los sobre eles, como eu falei. Então a palavra de Deus nos revela uma armadura que é ativada pelo nosso posicionamento de fé e de atitude diante de Deus e diante das circunstâncias, diante da sua criação, enfim, diante de todas as nossas adversidades. Então, é pela fé que venceremos todos os nossos obstáculos, correto?
Então, muito bem, lendo agora o verso 10, e eu quero que você leia também aí na sua casa, o verso 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então vejam, meus amados, que o verso já começa nos orientando, não é? Nos dando aquela dica ou aquela informação que nós precisamos, que é nos fortalecer no Senhor e na sua força. Então isso significa dizer que nós jamais poderemos fazer algo ou pensarmos em vencer usando as nossas próprias forças. Por isso que o estudo é importante para compreendermos isso. Que nós não podemos usar as nossas forças, mas, pelo contrário, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E o verso 11 diz mais: nos revestindo da armadura de Deus, que é a sua palavra, que é a sua verdade, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, contra as circunstâncias, as dificuldades, enfim, estamos preparados. Primeiro ponto, nós queremos falar sobre a armadura de Deus. E nesta ilustração específica, ela é famosíssima porque resume toda essa carta de Paulo. E a armadura aqui representa tanto a promessa da proteção divina quanto uma convocação para a batalha. Então veja, irmãos, como é extremamente importante conhecermos a palavra de Deus para nos prepararmos com ela, para estarmos aptos para lutar. Não é diferente, e não pode ser diferente, e não deve ser diferente. Por isso que o apóstolo Paulo nos recomenda: olha, fortalecei-vos no Senhor, porque não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade que farão com que a gente vença ou chegue a lugar nenhum, mas pelo contrário, é Deus que nos leva, é Deus que nos faz vencer, é Deus que nos faz ir, é Deus que nos faz fazer, e é Deus que nos faz chegarmos à vitória. Muito bem. Então, como o general encoraja a sua tropa, o apóstolo Paulo nos diz que não devemos confiar em nossas próprias forças, né? Mas, ao contrário, sede fortalecidos no Senhor. Mas diz também essa carta que a vitória é certa. Por que a vitória é certa? Porque Jesus, ele já venceu a guerra por nós. E também nos preparou para permanecermos ao seu lado, diante de qualquer batalhas que viermos a enfrentar. Então, irmãos, acompanhe comigo, veja o verso 12, o que diz. E ele nos chama a atenção para o seguinte: o que ele diz? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está querendo, irmãos, nos dizer aqui? O que a palavra de Deus está querendo nos ensinar?
é que, meus irmãos, por trás da igreja do Senhor Jesus, que somos nós, por trás de nós, estão os oponentes, que são as forças demoníacas. Então a igreja, ela não pode e nunca deve lutar com as ferramentas deste mundo, mas toda a nossa defesa e proteção devem ser unicamente espirituais. Quais são, irmãos, estas ferramentas espirituais que nós temos? Primeiro, o estudo da Bíblia, o estudo da Palavra de Deus. Segundo, o jejum. E terceiro, a oração. Então são essas as ferramentas, irmãos, que Deus espera que atenhamos para os momentos que precisarmos delas. Verso terceiro. Portanto, diz o texto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, olha só, permanecer inabalável. Nós estamos vivendo diante de uma situação que nós não esperávamos passar. Não esperávamos. Quem imaginaria que estaria hoje em sua residência? Quem imaginaria? Creio que nenhum de nós. Mas são as circunstâncias da vida. A vida nos propõe essas dificuldades. A vida nos propõe essas situações e precisamos apenas nos prepararmos para enfrentá-las. Porque nós não podemos evitar, não podemos fazer nada para que isso não venha acontecer. Mas precisamos sim e devemos fazer é nos preparar para estarmos aptos para enfrentarmos qualquer que seja a dificuldade. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela serve exatamente para nos orientar, para nos ensinar, não é? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Mas quais são essas aflições? A Bíblia não cita nenhuma delas. Isso quer dizer que nós é que devemos estar prontos e preparados para enfrentarmos as dificuldades, as tribulações, na verdade, as circunstâncias, sobretudo isso que nós estamos passando com e tendo que conviver com essa situação. Então, irmãos, e o verso 13, o que ele diz? Ele diz exatamente, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, repetindo esse verso, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. A nossa fé deve permanecer inabalável em detrimento das circunstâncias. Em detrimento das situações, a nossa fé tem que permanecer inabalável. E permanecer inabalável é que nós devemos estarmos completamente equipados. Não é? E a ordem aqui é exatamente confiar naquilo que Deus já nos deu para a batalha, que é a nossa confiança nele, a nossa fé, a nossa esperança e, sobretudo, saber que Deus, ele é capaz de nos fazer vitoriosos para a glória dele. Então, irmãos, quando estamos vestidos com a armadura de Cristo, nós ficamos parecidos com ele. Preste atenção nisso.
parecidos com Ele. Exatamente para que no dia mau possamos estar preparados e firmes para lutarmos. E a Bíblia diz, porque pelo batismo com o Espírito Santo nós nos revestimos do poder de Deus. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós conseguimos fazer, não é porque nós somos capazes, mas é porque Deus nos capacita a fazer. E Deus não chama as pessoas capacitadas. Ele chama as pessoas para capacitá-las. Essa que é a diferença que precisamos compreender. Então, meus amados, no dia mau, um momento de luta, num tempo de crise, que só poderá ser vencido com mais facilidade se compreendermos o significado desta armadura. Segundo ponto do nosso estudo, cingindo-vos com a verdade. Olha, meus amados, que coisa maravilhosa. O verso 14, ele fala sobre isso. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí. Diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então, irmãos, o que é que nós entendemos aqui é que somente a verdade de Deus pode contrapor as mentiras e as ciladas do diabo. Couraça aqui, a ilustração de uma peça de metal que protege os órgãos vitais do peito. E Paulo tira essa ilustração dessa ferramenta que o exército, os soldados se utilizavam dela para a guerra, para exatamente falar de uma couraça diferente dessa que eu acabei de dizer, que é a couraça da justiça, que aqui biblicamente, teologicamente, representa a justiça de Cristo com a qual Deus nos reveste. Louvado seja o nome do Senhor. Não é, irmãos? Então, irmãos, Satanás, sabemos disso, biblicamente, ele é o pai da mentira. E somente a verdade falada e vivida por nós poderá vencê-lo. E se você quer derrotar as trevas, seja sincero, sobretudo faça uma aliança com a verdade. E, irmãos, olha que coisa interessante eu quero dizer para vocês nesta noite. Assim como a mentira é a matéria-prima de Satanás para gerar a nossa derrota, a verdade da Bíblia Sagrada é a matéria-prima do Espírito Santo para gerar em nós a vitória. Louvado seja Deus. Vamos continuar com o nosso estudo. Agora estamos no verso 15 e eu espero que você esteja acompanhando aí na sua casa. E o verso 15 nos diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Meus amados, o soldado romano, ele usava um tipo de botas com pregos embaixo para ajudá-lo a permanecer de pé. É engraçado que nós que somos esportistas, né? Sabemos que um jogador de futebol, na atualidade, naquela época no passado não tinha, mas hoje na atualidade as suas chuteiras, que são as ferramentas para o trabalho, para o jogo, elas têm exatamente um ferro
talvez poucas pessoas saibam disso, mas ela é chamada de travas, que são ferros bicudos que servem para exatamente fixá-los no chão, para dar exatamente a estabilidade para o jogador não escorregar, não cair, não é verdade? Então, muito bem, por isso que o verso 15 diz, voltando, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, não é? E a pregação do Evangelho da Paz nos prepara para ficarmos firmes para a batalha. Que coisa maravilhosa. E aqui, pés, que é uma palavra que está inserida nesse verso, fala sobre a nossa caminhada, sobre a nossa trajetória nesta vida, nossos passos em direção ao nosso destino. Irmãos, ser cristãos significa ter um propósito de vida pré-estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa frutificação. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes dela, que está exatamente no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Então, meus amados, se desejamos ser plenos e vitoriosos sobre o mal, não podemos perder o foco e nem a paixão por nossa chamada. A paixão por nossa chamada, sim, porque fomos chamados para ganhar almas e fazer discípulos. Olhar para o alvo que é Cristo e para a missão que Ele nos confia e ampliarmos o reino de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o verso 16, que diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Interessante que as palavras contidas aqui, nesse verso, precisamos entendê-las, né? Para facilitar o nosso entendimento espiritual, obviamente. Então, os dardos inflamados do maligno são aquelas má notícias, são aquelas palavras contrárias àquilo que nós gostaríamos de ouvir. Visões das circunstâncias distorcidas da verdade. Mas como podemos resistir a tudo isso? E nós sabemos que hoje em dia estamos diante dessa situação, desse quadro. Informações distorcidas, não é? Você liga um canal, você vê e ouve informações, você troca de canal, já tem outras informações e você não sabe em quem acreditar, em quem confiar, e a situação cada vez mais vai ficando aparentemente pior, porque você não tem exatamente a certeza de quem está falando a verdade ou coisa parecida, não é? Mas como, irmãos, repetindo, podemos resistir a tudo isso? Exatamente praticando o que diz o verso, abraçando, né? Poderíamos dizer isso, o escudo da fé, ou seja, esta prática nos leva e acrescenta nosso nível de fé, mesmo exatamente nos tempos difíceis, não é? Então, quando nós abraçamos o escudo da fé, quando nós colocamos a fé em prática, numa palavra mais simplificada e mais simples, quando nós colocamos a nossa fé em prática, ela nos leva a vencermos. Muito bem. Então, meus amados, e a Bíblia diz que a maldição sem causa
ela jamais encontrará pouso. Não é verdade? Então, meus amados, nunca olhe focando as circunstâncias contrárias como algo intransponível. Não ande por vista, mas ande por fé. Pois aqueles que andam por fé não serão jamais confundidos. Aqueles que andam por fé jamais serão envergonhados. Louvado seja Deus. Vamos para o verso 17. E ele nos diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que é a palavra de Deus. E, meus amados, esse é outro ponto vital a ser guardado na nossa mente. Pois ela é o campo onde muitos perdem a batalha, muitas vezes até antes mesmo de começar. Então, meus amados, as crises do mundo, e sobretudo esta que estamos vivendo hoje, da qual todos falam, poderá ser negativa e gerar muitos traumas e medos em nós. Mas, queridos, também poderá gerar algo positivo na nossa vida, como a fé, crescimento da fé, do amor, crescimento da comunhão, crescimento da unidade, o crescimento da coragem. Seremos mais corajosos em nome de Jesus, a ousadia e, sobretudo, a valorização daquilo que de fato é mais importante para as nossas vidas. Meus amados, a Bíblia diz que tudo que o homem pensar de si mesmo, assim ele será. Muitos não conseguem viver uma vida vitoriosa por não terem um conceito correto de si mesmo ou de si mesmos, porque ficam ouvindo exatamente as pessoas erradas. Por isso, amados, que nós devemos dar ouvidos à voz de Deus. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E, meus amados, precisamos, apesar de nós mesmos, precisamos pensar, melhor dizendo, de nós mesmos e o que Jesus pensa a nosso respeito. Porque somos filhos amados de Deus. Somos príncipes. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Somos mais do que vencedores em todas as coisas por meio do seu amor. Nós não estamos presos em crises, apesar de estarmos em nossas casas, em nossas residências, em nosso quarto, em nossa sala, dentro de casa, nesse confinamento, nesta quarentena. Mas nós não estamos presos em crises, mas estamos acima dela, porque estamos em Cristo Jesus. Ainda mais, um elemento poderoso nesta indumentária de guerra que Paulo nos ensina: a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus. Perceba, meus irmãos, algo importante. Todas as armas reveladas até aqui, que nós estudamos anteriormente, são armas de defesas. Mas eu chamo a atenção para essa arma, que a espada é um elemento de ataque, que fala de avanço, que fala de proatividade e, sobretudo, fala de conquista. Louvado seja Deus. É com essa espada, esta arma poderosa que nós temos nas mãos, que nos fará vitoriosos em nome de Cristo. O verso 18, estamos concluindo esse estudo e já estamos no verso 18 e eu espero que você esteja me acompanhando nesta noite. E o verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vamos até o 19, vamos aumentar mais 2, vamos para o 19 e 20. E o 19 diz: e por fim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Qual é o mistério do Evangelho? É Jesus Cristo. Por isso que muitos estão ainda com o véu em seu rosto, porque não descobriu que Jesus Cristo é quem salva o homem, é quem liberta o homem, é quem regenera o homem, é quem transforma o homem e, sobretudo, é quem reconcilia este pecador a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que Jesus é o mistério do Evangelho. Mas quando você começa a conhecer Jesus, esse mistério é desvendado, porque você atribui a sua salvação a Jesus, você atribui a sua regeneração a Jesus, você atribui a sua justificação a Jesus, e você atribui a sua reconciliação com Deus a Jesus Cristo. Ele deixa de ser um mistério para a sua vida. Louvado seja Deus. E o verso 20 nos diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para em Cristo eu seja ousado para falar, como me convém fazer. E, meus amados, eu quero concluir esse estudo com os irmãos e dizer algo extremamente importante para a sua meditação nesta noite. Você que me acompanhou nesse estudo, creio plenamente que você foi abençoado, está sendo abençoado e abençoado. E eu quero dizer, para finalizar esse estudo, para concluirmos, os sonhos se idealizam, mas somente as atitudes podem realizá-los. Gravem bem isso. Por essa razão, só vencemos de fato o inimigo quando colocamos a palavra de Deus em prática. Aprenda isso. Faça isso em nome de Jesus. Por isso, este é o tempo. Este é o tempo de nós avançarmos,
Esse é o tempo de vencermos as nossas crises, tanto internas quanto externas. Esse é o momento. Não é momento para desespero. Não é momento para frustrações. Não é momento para medos. Não é momento para desesperos. Não é momento. Não é momento. Por isso, meus amados, orando mais, é momento para orarmos mais, amarmos mais as pessoas, ofertarmos mais um pouco que temos, meditarmos mais na palavra de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, sendo boca profética para as nossas próprias vidas e sendo boca profética para a vida dos outros. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E meus amados, pois não haverá crise que possa nos derrotar. Coloque na sua mente nesta noite em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando com você nesta noite. Você não está aí por acaso. Você está aí porque o Espírito Santo, ele está falando ao seu coração nesta noite. E eu quero repetir esta frase que eu coloquei aqui no final do estudo para abençoar a sua vida profeticamente, em nome de Jesus. Pois não haverá crise que possa nos derrotar. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmã? Você que está aí, talvez, já pensando até em desistir. Você que está fraca, está se sentindo fragilizada. Tome posse dessa palavra. Vou repetir. Pois não haverá crise que possa nos derrotar. Porque somos chamados por Deus para vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente. Grandemente. Curve a sua cabeça. E vamos orar nesta noite. Ó Deus querido e amado, Tu és, Senhor, o Deus da nossa salvação, Senhor. Tu és o Deus que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Ó Deus, sabemos que Tu estás conosco todos os dias, porque a Tua palavra nos garante, nos promete. Sabemos, ó Deus, que mesmo diante a essas circunstâncias, ó Deus, a essas dificuldades, mas podemos ver, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E cremos, ó Deus, que o Senhor nos ajudará a vencermos todas essas dificuldades, ó Deus. Sua palavra diz que 1000 cairão ao lado, 10.000 do outro lado, mas nós não seremos atingidos. Glória a Deus, porque somos o Teu povo, Senhor. Somos chamados para sermos vencedores em nome daquele